Agora vamos praticar isso aí, né? Classifique o sujeito. Primeiro, para classificar o sujeito, você tem que fazer a pergunta ao verbo, né? Então, faltaram alguns alunos. Qual é a pergunta? Quem é que faltou? Alguns alunos. A resposta é o sujeito. Então, qual é a resposta? Alguns alunos. Nesse exercício, eu coloquei esse esquema para facilitar o seu trabalho. Então, veja. Você vai procurar o sujeito. Então, a primeira coisa que você tem que saber é, você sabe que existem orações com e orações sem sujeito. Então, primeira pergunta, há ou não há sujeito? Não há. Se não há sujeito, a oração é sem sujeito, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Há sujeito, então você vai fazer a pergunta ao verbo. A resposta vai ser o sujeito da oração. Agora, quando aparece o se, você não tem que fazer pergunta nenhuma. Quando aparece o se, você tem que primeiro classificar o verbo, porque uma das primeiras coisas que eu disse a vocês, quando aparece o se, você tem que primeiro classificar o verbo, porque tudo vai depender da classificação desse verbo. Então, apareceu o se, a primeira coisa, classifica o verbo, classifica o se e, por último, o sujeito. Então, começando o exercício, faltaram alguns alunos. Vai ser o item 1 ou o item 2? Há ou não há sujeito? Há. Você só vai trabalhar com o se no item 2. Como na frase 1 não tem o se, você vai trabalhar com há ou não há sujeito. Então, nessa oração, faltaram alguns alunos. Há ou não há sujeito? Faça a pergunta ao verbo. Quem é que faltou? Alguns alunos. Então, alguns alunos é o sujeito da oração, sujeito simples. Havia muitos assuntos na pauta. Há ou não há sujeito? Vai ser o item 1 ou o item 2? Vai ser o item 1. Há ou não há sujeito? Nesse exemplo daqui. Não há sujeito. Por quê? Porque o verbo haver está no sentido de existir, né? Então, oração sem sujeito. Devia haver muitos suspeitos. A mesma coisa. A diferença é que aqui você tem só um verbo e aqui apareceram dois. Mas como é uma locução verbal e haver é verbo principal e ele comanda a locução, a frase está correta. Devia haver muitos suspeitos. O sujeito, a frase está certa e é oração sem sujeito. Porque o verbo haver está no sentido de existir. Fazia muitos anos de espera. O que é que o verbo fazer está fazendo aí? Ele está indicando tempo. O verbo fazer, indicando tempo, exige o singular. Então, é fazia muitos anos de espera. Agora, vende-se um piano e um terreno. Agora, aí apareceram orações com o si. Né? Então, a primeira coisa, você vai trabalhar com essa parte daqui, porque quando aparece o si, a primeira coisa que você tem que fazer é classificar o verbo. Vende-se um piano e um terreno. Qual é a classificação do verbo vender? Nesse contexto, o verbo vender é transitivo direto. Porque eu posso dizer, vendi um piano a você, mas acontece que aí não tem o a você. Então, a classificação do verbo sempre vai depender do contexto em que ele aparece. Não é? Então, vende-se um piano e um terreno. Primeira coisa que você tem que fazer, qual é? Classificar o verbo. Qual é a classificação do verbo vender? Quem vende, vende alguma coisa. Né? Então, o verbo vender é transitivo direto nesse contexto. Então, transitivo direto. Ó. Se ele é transitivo direto, o se vai ser o quê? Pronome apassivador, certo? Então, o se vai ser pronome apassivador. Qual é o sujeito da oração? Coloque na voz passiva analítica. Um piano e um terreno são vendidos. O sujeito aí é um piano e um terreno. Então, o sujeito composto. Não se concorda com sua proposta. A primeira coisa que você tem que fazer é classificar o verbo, porque dele vai depender o resto da oração. Né? Então, não se concorda com sua proposta. Qual é a classificação do verbo concordar? Transitivo indireto. Então, se o verbo concordar é transitivo indireto, o se vai ser índice de indeterminação do sujeito. Então, se o se é índice de indeterminação do sujeito, obviamente o sujeito vai ser indeterminado. Uma coisa tem que ficar clara, veja, quando o se é pronome passivador,
você só pode ter 2 tipos de sujeito, ou simples ou composto. Quando se é índice de indeterminação do sujeito, obrigatoriamente o sujeito vai ser indeterminado. Por quê? Índice de indeterminação do sujeito quer dizer, indica que o sujeito é indeterminado e para por aí, certo? Pluralize os termos grifados, fazendo as devidas alterações. É preciso você ler o que está nas entrelinhas. Pluralize os termos grifados, fazendo as devidas alterações. O que é que isso quer dizer? Você vai olhar se o termo grifado é sujeito. Se o termo grifado for sujeito, você vai pluralizar o verbo. Se o termo grifado não for sujeito, você não vai pluralizar. Então, você tem que prestar atenção a isso, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é classificar